Pessoal, então, muito bom dia para todos vocês. Vamos dar início aqui à nossa live, ao nosso encontro. Vai falar sobre um tema bem interessante, vamos falar sobre os pensamentos, né? Como controlar os meus pensamentos. Se você está vendo essa live já no canal do YouTube, comenta aí embaixo, diga o que você achou, comente se você fez lá o teste do limão, comente se você também aprendeu a criar, comente que tipo de pensamento que você criou que te ajudou, né? Um exemplo, uma situação que você está passando, como que você fez, que deu certo, para que a gente possa depois saber e comentar. E também, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreva lá, marque as notificações para você acompanhar os próximos vídeos que tiver. Participe também dos grupos de ajuda que eu tenho e estarei sempre à disposição de vocês, ok? E, primeiramente, eu queria dar aí um bom dia individualmente aí para Hildebrando, João, Renata. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Vai ter momento também que eu vou abrir para essas perguntas, mas fiquem à vontade, podem interromper, podem perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? O objetivo dessa live é a gente falar um pouquinho a respeito do problema, né, que a gente tem muitas vezes com a questão do pensamento e como que a gente pode lidar melhor com os nossos pensamentos, né? Uma vez que muitas pessoas reclamam, né? E isso a gente como terapeuta a gente encontra muito dessas questões, desses questionamentos, vamos falar assim, a respeito do pensamento, né? Então, tipo, por que que eu não consigo me livrar dos pensamentos? Por que que isso me incomoda? Por que que atrapalha? E por que que eu não consigo ter uma vida menos agitada, pensamentos incessantes, aquela coisa toda? Então, o objetivo aqui vai ser a gente falar um pouquinho sobre isso, vai ser a gente mostrar para você como que você pode lidar com seus pensamentos, o que que você pode fazer para controlar os seus pensamentos, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui, primeiramente, uma tela. Essa nossa live, ela vai falar a respeito de como controlar meus pensamentos, tá? E, dentre as coisas que eu preparei, nós vamos falar um pouquinho sobre o que causam esses pensamentos, por que que certos pensamentos vêm dessa forma, tá? Por que que são muitos, por que que às vezes são incessantes e uma quantidade muito grande de pensamentos às vezes muito variados, pensamentos às vezes com opiniões diferentes, com visões diferentes sobre a mesma situação e o que pode nos causar, né? Como que a gente pode questionar um pensamento. E vamos falar um pouquinho aqui sobre passado, presente e futuro nos pensamentos. Tá? Vamos ver qual que é essa relação sobre pensamento e o que a gente pode considerar agora, nosso presente, no passado e no futuro. Ok? Tranquilo aí, pessoal, até aí? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui então. Oi, gostaria de falar alguma coisa aí, Débora? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Então, continuando aqui, reflexões sobre o pensamento. Nós vamos agora refletir um pouco sobre o pensamento. Vamos entender uma coisa muito importante, que é o pensamento, na verdade, ele é algo que nós produzimos dentro da nossa própria mente. E é natural, né? Vamos dizer assim, é impossível o ser humano não pensar, né? Nós estamos o tempo todo pensando. Mas existem alguns conceitos, vamos dizer assim, existem algumas crenças relacionadas com o pensamento que seria interessante que a gente considerasse para que a gente possa até mesmo entender como que funciona, tá? Que é um primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é que você não é o seu pensamento, tá? Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é uma coisa que eu não consigo, né? Eu estou pensando nisso, isso está acontecendo, sou eu que estou pensando nisso. Sim, você é você, o seu pensamento não é você. O seu pensamento é algo que você está pensando naquele momento. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, pense agora num cavalo branco.
Você, na hora, nesse momento, veio na sua mente, no seu pensamento, um cavalo branco. Se eu falar assim para você agora, transforme esse cavalo branco num boi preto. Você, então, agora está pensando, já não está pensando mais naquilo, está pensando agora num outro animal. Ou seja, o pensamento é algo que você traz, mas não é você. Às vezes a pessoa ela costuma absorver, né, a ideia de que ela é o próprio pensamento. Então, se você não é o pensamento, você apenas dá vazão ao seu pensamento, apenas escuta internamente uma voz interna que é o seu pensamento, e talvez você pode falar isso aí, se você está assistindo e participando, você pode depois colocar aí no chat, se você quiser, como que isso acontece com você, como que é o seu pensamento vem, é uma voz, essa voz é a sua própria voz, essa é uma voz diferente, uma voz como se fosse do seu pai, uma voz como se fosse uma voz de Deus, uma voz diferente, como que é o seu pensamento, como que ele vem? Normalmente o pensamento é um diálogo interno, é algo que você está falando com você mesmo, você está dialogando com você mesmo. E uma coisa que eu gosto de falar é que você não precisa se identificar com o seu pensamento, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só penso aquilo, é porque tem alguma coisa errada. Não. Aquele pensamento que você está tendo naquele momento pode ser questionado. Ele pode ser, você pode rever esse pensamento, você pode repensar sobre aquilo. E não simplesmente veio aquele pensamento e você entender que tem que aceitar, né? E que tem que se identificar. Isso é um grande questionamento das pessoas, né? Principalmente quando as pessoas me procuram para fazer um tratamento, para fazer uma sessão de terapia, é entender o que está acontecendo, né? Por que eu estou pensando isso? Isso vem e eu não entendo, mas é o meu pensamento e se associa tanto e entende que aquilo ali ela tem que aceitar porque veio aquele pensamento. Ou seja, assume que a única forma de lidar é assumindo aquele pensamento. Sendo que, na verdade, como eu coloquei aí, você não tem que se identificar com o seu pensamento. Ok? E depois vocês vão entender mais o porquê disso. E outra coisa, você pode questionar seus pensamentos, como eu falei. Então, por exemplo, quando você estiver passando por uma situação onde vem vários pensamentos, vamos dizer que você está preocupado a respeito de um compromisso, a respeito de algo que pode acontecer, né? Está pensando sobre o futuro muito, ou está pensando muito sobre o passado, e depois nós vamos falar sobre essa questão de tempo, mas imagine que você está pensando muito aquilo, você pode se questionar, peraí, deixa eu parar um pouco, por que eu estou pensando isso? E observar em você, quando estou pensando nisso, como que eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? Eu estou alegre? Eu estou feliz? Eu estou triste? Eu me deixou para baixo esse pensamento? Ou me deixou animado? Né? O pensamento é capaz de trabalhar internamente com a nossa química do corpo. Muito. Isso é, assim, fato. Né? Você pensa algo, você produz quimicamente, né? Você produz internamente algumas químicas. Né? E eu gosto de dar um exemplo muito interessante sobre isso. E aí eu queria que vocês participassem comigo aí. Se quiser, pode abrir o áudio e pode falar como que foi se sentindo. Eu queria que vocês imaginassem nesse momento agora. Se você estiver vendo esse vídeo depois, faça também. Eu queria que você imaginasse, por exemplo, feche seus olhos e imagine que você está indo do cômodo que você tiver da sua casa até, por exemplo, a cozinha da sua casa. Faça um filme na sua mente. Imagine todos os detalhes, imagine como é o local que você está, imagine você se levantando, imagine você com a roupa que você está, o horário de agora mesmo. É uma imaginação, então você pode imaginar a forma que você quiser. Deixe vir essa imaginação no seu pensamento, de você se levantando e caminhando até a sua cozinha, ou ao local que você faz suas refeições, onde pode ter ali alimentos. Imagine você chegando até esse local e imagine você localizando, talvez dentro da geladeira ou mesmo na fruteira, um limão. Um limão grande, talvez um limão quase do tamanho de uma laranja, bem suculento, bem macio. Não pense num limão muito duro, um limão macio, bem suculento. Imagine que você pegou esse limão, colocou em cima da pia, e imagine que você pegou uma faca dentro da gaveta
e cortou o limão na metade. E você ali agora tem duas partes, duas bandas do limão. E imagine que agora você pegou um dos lados, uma das partes, abriu sua boca, colocou sua língua para fora e passou a sua língua sobre o limão. Isso, exatamente. Imagine e deixe vir toda a sensação desse momento. E eu queria que vocês me falassem. E depois, quem assistir esse vídeo depois, coloque nos comentários o que sentiu. Eu queria que vocês falassem o que vocês sentiram nesse momento. O que veio para você agora no seu corpo. Alguma sensação diferente? O que aconteceu? Quem quer falar aí? Eu senti um azedo na boca. Legal, e ó, deu dando É, senti um Também azedo. senti um azedo na boca também. Você também sentiu, João? Legal, muito legal. E é isso mesmo. Pausar um pouquinho aqui o compartilhamento para poder ver aqui. Mais alguém comentou aí? A Alessandra conseguiu fazer também? Eu senti também. Eu até já tinha feito essa prática. Eu tinha feito essa prática uma vez, que até eu conversei, né, numa terapia individual com você uma vez. Ah, verdade, fizemos. E eu fiz uma prática parecida com essa, e realmente veio aquele sensação azedo, né? Isso. Eu até depois fiz isso mesmo, eu fiz isso depois, assim. Eu não só Fez imaginei. na prática? Ah, que legal. Para Então, tentar. então, olha só. A Yala também, tá, se estiver ouvindo, se não tiver com o microfone ou com som, se quiser colocar no chat aí também pode colocar. E quem quiser depois colocar aí nos comentários, coloque como você se sentiu, o que você percebeu em você. Então, observem agora e vamos pensar juntos, né? Voltar aqui para o compartilhamento. Vamos pensar junto. O que você sentiu na sua boca, no seu paladar, que foi aquela sensação do azedo do limão, né? É porque você já conhece o limão, obviamente. E se você já conhece o limão, você sabe qual que é o gosto do limão. Isso talvez não funcionaria se fosse algo que você não conhecesse. Como todo mundo conhece limão, eu gosto de fazer o exemplo com o limão. Então, olha só, você produziu saliva, que é o que a gente produz, né, quando a gente se alimenta, né, que tem uma função específica aí, a saliva no nosso organismo, e é algo químico que a gente produz no nosso organismo. Então, a gente produz a saliva, a gente sentiu água na boca, sentiu o azedo do limão, porque é o que a gente tem na nossa memória, na nossa mente, sobre como é um limão, e produzimos químicas sem nem ter feito isso na verdade. Ou seja, nós não fomos lá, né, gente? Foi um pensamento, uma imaginação. Na verdade, uma projeção de algo que nem vai acontecer. Só a Alessandra aí que já fez, né? Mas vamos falar, se você for fazer, vai sentir a mesma coisa. Talvez mais real ainda, porque você vai ter contato diretamente com o limão. Então, o que eu quero dizer com isso? E eu falo muito isso com as pessoas, porque quando você está pensando algo, e aí por isso que eu falei que você pode questionar os seus pensamentos, você não precisa se identificar com os seus pensamentos, e que você não é o seu pensamento, é porque toda vez que você traz um pensamento à sua mente, você provoca químicas internas, químicas essas que muitas vezes nós não sabemos nem quais são, né? A gente falou aqui de um alimento, e aí se eu falar para vocês pensarem no prato que vocês mais gostam de comer, vocês vão sentir também uma coisa muito boa, vão sentir talvez até o cheiro, vão lembrar de tudo e vão gostar muito, né? Assim como se você também no seu pensamento imaginar e pensar um dia no passado que você fez uma coisa muito legal, que você lembrar, por exemplo, de uma viagem muito legal, se você lembrar de um dia do seu aniversário que foi muito legal, se você lembrar de uma pessoa que você gosta muito, se você lembrar também de uma pessoa que você não gosta, você vai sentir várias sensações que são produzidas pelo nosso corpo internamente. Então, essas sensações, depois eu vou falar exatamente sobre isso, vai produzir em nós sentimentos, vai produzir em nós palpitação, às vezes, nas nossas
aqui na nossa boca, né, no nosso paladar, no nosso olfato, a gente vai sentir talvez o cheiro, né? E aquilo que não é tão fácil de entender acontece também. Ou seja, vai produzir quimicamente outras coisas na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso coração. Às vezes, a gente pode sentir uma dor de barriga, pode sentir um mal-estar, e tudo isso pode estar e estará sempre relacionado ao nosso pensamento, né? Porque, por exemplo, quando você está dormindo, você não sente um tanto de coisa também? Você sente também. Você às vezes acorda agitado, você às vezes acorda suado, e você nem estava correndo, você às vezes acorda com a cabeça doendo, e você também não estava, teoricamente, passando por nenhuma situação de tensão, e às vezes você nem se lembra do sonho que você teve. Não é assim, gente? A gente às vezes nem se lembra do sonho que a gente teve, e a gente às vezes acorda com a sensação péssima, de que realmente às vezes aquele sonho não foi muito legal. Tudo isso que a gente está sentindo foi produzido pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, e produziu consequências também nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Tá? Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente questionar os nossos pensamentos, porque dele vem muita coisa. Então, se a gente é capaz, pensem comigo, se a gente é capaz de, com um pensamento, imaginar, estamos ali cortando um limão e sentir o gosto do limão, imagine o que que a gente pode sentir, pensar, né, ao pensar em coisas ruins. Imagine o que que a gente pode sentir ao pensar que vai tudo dar errado, que eu não vou conseguir ir bem naquela entrevista, que eu não vou conseguir um emprego, que eu vou pegar Covid, que agora com a segunda onda a coisa ficou pior e vai ficar pior ainda. Imagine tudo o que pode acontecer na minha mente, no meu corpo, fisicamente falando, quando eu entender, né, e absorver isso na minha mente. E sem questionar. Olha só, a questão aqui é o quê? Sem questionar. Se você não questiona seu pensamento, você está como se fosse assim, comendo algo, imagine lá, sem sentir o gosto. E vai sentir depois. Imagine que você está comendo uma comida estragada, só que você está com um problema no seu olfato. Você não conseguiu cheirar e sentir aquele azedo de comida estragada. E comeu. O que vai acontecer? Vai fazer mal para você. Por quê? Porque você não teve condição de perceber antes e acabou ingerindo aquilo. O pensamento é a mesma coisa. A diferença é que a gente pode parar e falar assim, peraí, deixa eu questionar. O que é que esse pensamento está fazendo comigo? Está me deixando feliz ou está me deixando triste? Está me deixando agoniado ou está me ajudando? Olha só que interessante isso. Então, muitas vezes, a gente tem situação no nosso dia a dia, né? Relacionamento com os nossos parentes, nosso cônjuge, namorado, namorada, noivo, noiva, pai, mãe, filhos, e a gente às vezes está agindo conforme o nosso pensamento, mas a gente, no fundo, a gente está se sentindo mal. A gente está defendendo, às vezes, o nosso ego, defendendo a nossa razão, mas, no fundo, a gente está se sentindo mal. Por que a gente está se sentindo mal? Porque aquilo está nos fazendo mal. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você queira defender sua posição, você está se sentindo mal, porque está gerando uma química negativa. Então, quando a gente fala que, eu falei na outra live, que quanto mais mais alegria, quanto mais felicidade, quanto mais tristeza, quanto mais coisa ruim, eu não falo de lei da atração, eu não falo de pensar e atrair as coisas, eu falo de pensar, sentir, produzir química boa e continuar sentindo, pensando e produzindo química boa. É criar um ciclo positivo e não negativo. Olha só que interessante, né? É assim que funciona os nossos pensamentos, tá? Continuando aqui na... Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Oh, a Yala, agora eu estou vendo ela. Oi, eu tenho uma pequena dúvida. Sim, pode ficar à vontade. Tipo assim, às vezes você tá tranquilo, né? Você tá com os amigos ou você tá no trabalho e às vezes você não tá pensando em nada assim, entendeu? Você tá rindo ali com os amigos e de repente a pessoa vem um ataque de pânico, né? De Sim. repente o corpo começa a entrar
naquela adrenalina, né? Começa a vir as tonturas, sentir dor de cabeça, sem você estar pensando em um problema, né? Eu gostaria de saber se isso realmente é um pensamento que está no inconsciente, né, da pessoa. No caso, a pessoa não está percebendo esse pensamento e automaticamente ele vai mudando a química, né, como você falou, Exatamente. causando a síndrome do pânico, né? Queria saber mais sobre isso. E será que esses pensamentos que a gente, vamos falar, será que esses sintomas, eles não estão relacionados a nenhum pensamento? Não estão relacionados a nenhuma situação? Eu não acredito que não é com motivo. Eu acredito que tem motivos. Só que os motivos a gente tem que procurar identificar e procurar saber o que está acontecendo. E você pode ter certeza que algo tem fundamento para que você se sinta mal daquela forma. Porque é uma reação, e às vezes pode ser uma reação que acontece, vamos dizer assim, um efeito retardado. Acontece depois. Eu já tive casos de pessoas que às vezes passaram um dia extremamente agitado, tenso, né? Tipo trabalho, muita obrigação, muita demanda, muita cobrança do chefe, muita cobrança da família, qualquer situação assim. E estavam bem durante o dia normal. Aí vão para uma festa, estão com os amigos, curtindo, às vezes até tomando uma cervejinha, beleza, sem nenhum problema, e de repente vem, o que você falou, vem uma síndrome do pânico, vem uma reação. Ô, Júnior, seja bem-vindo. Vem uma reação, vem uma síndrome do pânico, né? Vem um sentimento muito negativo, e aí a pessoa tem essa sensação que você falou aí, Débora. Mas foi do nada. Se você for olhar, não foi do nada. Alguma coisa aconteceu, né? Às vezes também a pessoa está vivendo um conflito na vida, né? Vou dar alguns exemplos. A iminência de perder o emprego, né? Acho que quem já perdeu o emprego sabe que às vezes quando você está prestes a perder o emprego ou está passando por uma situação de tensão que pode acontecer, não significa que vai acontecer, mas você sente um desconforto. Você sente que de alguma forma você não está agradando, ou até mesmo pode haver uma situação que estão te prejudicando. Então você vive num conflito. Meu Deus, se eu perder o emprego, o que eu vou fazer? São os pensamentos. Né? Mais uma vez, ó, pensamentos criando futuros que a gente ainda não sabe se vai ter. E esses pensamentos vão ficando ali em conflito. Então você faz todas as outras coisas do seu dia normal, almoça, vai trabalhar, volta, dirige, pega condição, mas a sua mente está trabalhando naquele problema, está ali ainda. Isso é muito difícil de controlar, tá? Mas é possível controlar. Tem que entender, tem que aplicar algumas técnicas terapêuticas para isso, né? A crença é muito importante, por isso que eu falei, por que a pessoa está pensando isso, né? Que pode perder o emprego. Às vezes ela enfiou na cabeça uma coisa que às vezes não tem sentido, né? E está sofrendo à toa. Aí tem a ver com a última live que eu fiz, foi sobre passar por sofrimento, né? Às vezes a gente cria sofrimento e às vezes a gente também quer eliminar um sofrimento que não tem como. Então a gente tem que ter uma boa visão, uma visão correta sobre o problema e não uma visão deturpada, uma visão que vai nos trazer sentimentos ruins, negativos, nos fazer mal, entendeu? Tirei sua dúvida? Mas é claro, né, que isso não é simples assim, né? É muito mais complexo. Então, assim, é o que eu falo. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso, vocês fiquem atentos, vou colocar no canal. Sobre o que é nominalização. Nominalização, resumindo aqui rapidamente, são os nomes que nós damos aos sintomas que a gente tem. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, crise de ansiedade, são nomes que nós damos a um conjunto de sintomas. Na verdade, é como se a gente pegasse o substantivo e a gente precisa transformar ele em verbo, né? Depressão. Como que eu faço para me deprimir, né? Como que eu me deprimo? Como que eu me sinto mal? Como que eu me sinto deprimido? Ansiedade. Como que eu me ansio? Ansio o quê? Né? O que é ansiedade? É isso. É o verbo que a gente transformou no substantivo. Então, na verdade, esses nomes que são dados nos diagnósticos, na verdade, eles não são iguais para todo mundo, né?
não é todo mundo que tem o mesmo tipo de sentimento. Não são os mesmos sintomas que acontecem para todas as pessoas. São bem diferentes. Ainda bem que eu lembrei, Cris. Eu tinha até esquecido da live hoje. Você tinha esquecido? Ah, Tava fazendo um estudo de um negócio aqui, aí eu acabei entrando no grupo aqui e vi. Aí eu, rapaz, quase que eu perco, mas já tô aqui ainda, graças a Deus. né, gente? Olha só que tanto de informação que a gente está obtendo agora, só sabendo isso, né? Que a gente tem vários pensamentos e eles podem realizar muito dentro da gente. Isso é uma coisa muito importante de entender, né? Essa parte é uma das partes mais interessantes que é bom a gente pensar, tá? E refletir, tá? Porque agora é um conceito sobre como que o pensamento, né, quimicamente vai produzir várias coisas em nós. Primeiramente, o sentimento. Então, um pensamento gera o quê? Um sentimento. E um sentimento gera um comportamento, tá? Então, pensamentos, tá? Isso é sempre que você tiver um pensamento bem inquietante, um pensamento bem claro e real na sua mente, faça essa análise. Esse pensamento está me gerando algum sentimento. Consequentemente, quando eu sinto alguma coisa a respeito daquilo que eu estou pensando, eu tenho algum comportamento, tá? Então, por exemplo, eu estou pensando, aí, ó, tanto o Júnior quanto a Alessandra tiveram a oportunidade de fazer algum atendimento comigo em particular. Vocês vão lembrar que eu já falei isso para vocês. Quando você está pensando, por exemplo, que tudo vai dar errado, ou que algo está acontecendo, exemplo da Covid, que é uma preocupação de muitas pessoas. Ah, eu estou preocupado em pegar Covid. Esse é o meu pensamento. Ah, eu acho que eu vou pegar Covid, ou eu acho que eu estou com Covid, né? Talvez uma coisa mais específica ainda. Se eu penso que eu estou com Covid por causa de algum sintoma, qual que vai ser o meu... Estão vendo meu mouse mexendo? Então, né? Qual vai ser o meu sentimento que eu vou ter em relação a isso? Angústia, medo, apreensão, dúvida, insegurança. Olha só o tanto de coisas, sentimentos, né, que envolvem lá dentro do meu ser, que vai acontecer com base nesse pensamento de que, por exemplo, eu posso estar com Covid. Ou talvez eu possa pegar Covid a qualquer momento, devido a tudo que a gente está vendo aí. Esse seria um pensamento que geraria esse sentimento. Agora, esse sentimento pode gerar também um comportamento. Qual que seria o meu comportamento com base nesse pensamento e nesse sentimento de angústia, tristeza, medo e insegurança? Eu posso, por exemplo, ter medo de sair de casa, eu posso ter medo de morrer, né? E aí, por causa desse comportamento, eu vou começar a ficar angustiado, triste, vou começar a ficar agressivo com as pessoas, vou começar a ficar sem paciência para conversar, né? Às vezes a pessoa vem, não fica assim, não, mas você não sabe o que eu estou sentindo, sai para lá, não quero conversar, não quero papo, não, estou muito chateado. Por que eu estou chateado? Porque eu estou pensando que eu posso pegar Covid ou que eu estou com Covid. Estou me sentindo mal internamente por causa disso e estou me comportando de acordo com o que eu estou sentindo. Percebam e digam para mim, não é isso que acontece? A gente percebe que acontece no nosso dia a dia, né? É muito isso. Verdade. Então, olha só, agora vamos traçar aqui. Vamos traçar aqui um outro cenário, tá? Continuando aqui na apresentação. Então, imagine aquele pensamento, que nós falamos, que é o da Covid, que eu posso pegar Covid ou que eu posso estar com Covid, que gerou aquele sentimento que eu estou triste, estou chateado, estou angustiado, estou com medo, estou inseguro. E gerei vários comportamentos, né? Me tornei, às vezes, agressivo, pessimista, não saio de casa mais por causa disso. Tem pessoas que desenvolvem toque,
né, do álcool em gel, passa álcool em gel, anda 10 metros dentro de casa, passa álcool em gel. Vai no quintal, põe a máscara. Estou nem falando se é necessário ou não, tá, gente? Estou falando assim, cria comportamentos, às vezes, que não precisariam ter por causa daquela situação. Bem-vindo de volta, Debrano. Ok, obrigado. Então, percebam, o pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Esse é o primeiro pensamento. Como resolver uma situação dessa? O problema que acontece é que nós, às vezes, estamos tentando achar opções dentro do mesmo pensamento. Por exemplo, esse pensamento que a gente falou da Covid. Pode ser que eu estou com Covid. Pode ser que eu estou com Covid. Aí eu começo a pensar isso. Aí eu fico dentro do meu mesmo pensamento, tentando pensar diferente. Mas será que dia que eu peguei essa Covid, hein? Será que foi onde? Aí você começa a pensar dentro do mesmo pensamento, não mudou nada. Acha que tem Covid. Ou então, se não tem ainda, meu Deus, e se eu pegar? E se eu pegar, o que vai acontecer? E vamos dizer, se eu trabalho. E se eu ficar 15 dias fora do trabalho? Eles vão me mandar embora. Eles podem me mandar embora. Meu Deus, tudo dentro do mesmo pensamento. Ok, pessoal? Tudo dentro do mesmo pensamento. Agora, como que poderia ser uma forma de lidar com um pensamento? Primeiro, criar outras opções de pensamentos. Tá? Eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que abandonar aquele pensamento. Às vezes é um pensamento que tem sentido, faz sentido. Mas eu só tenho um, concorda? Então, o que eu posso fazer? Criar novas opções. Então, vamos dizer que eu tenho um outro pensamento, um pensamento 2. Olha só que interessante. Esse pensamento 2, ele pode trabalhar aqui questionando o pensamento 1. Ou seja, espera aí, por que eu acho que eu estou com Covid? Quais são os sintomas da Covid? Pode ser que eu não esteja. Aí começa a analisar. Mas por que eu estou com Covid? Mas por que será que eu estou sentindo isso? Essas coisas aí, sei lá, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes febre. Só existe esse sintoma, só significa que tem Covid? Já é um pensamento para você questionar o pensamento 1. Quando você, olha aí na imagem aí, quando você vai questionando o pensamento 1, você vai enfraquecendo aquele pensamento 1, vai enfraquecendo. E chega ao ponto que você elimina a importância daquele pensamento, você não precisa eliminar o pensamento, tá? Porque ele é uma opção. Pode realmente ser necessário você pensar assim também. Mas quando você elimina aquele pensamento de ser a única opção que você tem, você, consequentemente, cria um novo sentimento. E aí, ao invés de você sentir, por exemplo, angústia, medo, apreensão, você já começa a sentir outras coisas. Olha, você começa a sentir paz, começa a sentir um pouco mais de tranquilidade, o medo já não é tão grande, diminui seu medo, diminui a sua insegurança. Às vezes você está totalmente seguro, você passa a ser seguro. Você começa a pensar, peraí, não tem lógica, né? Não tem lógica. Por que eu estou pensando que eu tenho Covid se eu não fiz... Eu fiz algum exame? Nem fiz exame. Como é que eu estou pensando que eu tenho? Se eu acho que eu tenho, vou lá e vou fazer o exame. E se eu tiver? Se eu tiver, tudo bem também, eu posso fazer alguma coisa para tratar essa situação, né? Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu posso também, né, me adaptar, né, àquele pensamento. E continuando aqui, quando eu tenho um outro sentimento, o que vai acontecer? Vai gerar um outro comportamento, um comportamento número 2. Também vou eliminar aqueles comportamentos que são provenientes do pensamento anterior. Então, às vezes, qual o comportamento que eu falei que a gente tinha com aquele pensamento? Irritabilidade, nervosismo, não querer sair de casa, brigar com todo mundo. E aqui, o que eu vou ter de comportamento? Vou ter vontade de sair de casa, não vou ter medo, vou sair de casa, vou trabalhar numa boa.
E aqui nós estamos falando de um tipo de pensamento, né, gente? Se você aplicar isso aqui nos principais pensamentos que você tem e que te geram conflito, olha só o que você pode fazer. Você vai mudar sentimento e vai mudar comportamento. Por isso que é uma tríade, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Tem pessoas que primeiro fazem, né, o uso do sentimento para depois pensar, eu estou me sentindo mal, aí começa a pensar um tanto de coisa. Olha só, é o contrário, né? Eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo algumas coisas aqui. Significa que eu tenho, tá vendo? Fez o contrário. Sentiu, depois foi pensar. Não, pensa, seu sentimento vai vir. Por isso que a gente fala, quanto mais alegria, mais alegria. Quanto mais tristeza, mais tristeza. Pensou algo bom, alegre, feliz, pensou que está bem, pensou que vai dar tudo certo. Mente positiva gerou sentimento positivo, gerou comportamento positivo. É assim. Agora, olha só. Nós falamos do pensamento 2, mas tem o 3, tem o 4, tem o 5. Ou seja, nós precisamos criar opções de pensamento. Nós não podemos ficar presos ao mesmo pensamento, né? E nem a 2 pensamentos. Sabe qual que é o ideal? Pelo menos 3 pensamentos diferentes sobre o mesmo problema. Porque, olha só, se você tiver apenas um pensamento, o que vai acontecer? Você não tem opção. Concordam? Você não tem opção. Você está preso, enjaulado. Eu já ouvi isso de pessoas, tá? De clientes mesmo. Eu me sinto enjaulado, eu me sinto preso. E é exatamente a melhor representação que você pode fazer quando você tem algum pensamento que você não consegue sair dele. Você está preso nele. Se não me engano, foi você que falou isso, não foi, Júnior? Foi sim. Entendeu agora por que você falou isso? Tô entendendo. Então, porque você não tem opções naquela situação que você está pensando. Você não se deu opções de pensar. Agora, por que eu falei que é bom 3? Porque, então vamos dizer que eu tenho o segundo pensamento sobre o mesmo tema. Agora eu já tenho uma opção. Só que eu não posso ter só 2 opções. Senão eu também fico numa situação difícil. É tudo ou nada, né? Ou seja, ou eu penso que vai dar tudo errado, ou que aquela situação é assim mesmo, ou eu penso que ela não é. E às vezes é uma decisão, às vezes é uma opinião, né? Então é muito limitado 2 opções. Então, por isso que eu falo, acima de 3 opções é melhor. Por quê? Porque você tem 3 opções para resolver aquele problema. Então, crie mais uma opção. Ah, mas eu não consigo. Cria. Criar na mente da gente opções de pensamentos é muito mais interessante e muito mais fácil do que a gente imagina, né? Mas tem que trabalhar, tem que exercitar, né? Como que eu gostaria de me sentir? Aí você faz na mente aquilo que você deveria não fazer na real. Ou seja, o que às vezes a gente faz? A gente sente primeiro, né? E depois vai e age. Então, o que eu falo aqui? Sinta na sua mente como você gostaria de se sentir. Eu gostaria de ficar alegre. Tá, e para mim ficar alegre, o que eu teria que pensar? Eu teria que pensar que vai dar certo. Olha só que fácil. Ah, eu gostaria de poder ir trabalhar sem nada disso na minha cabeça. Vai trabalhar. Vai trabalhar na sua mente. Imagine você indo trabalhar. E, mas eu vou estar muito mal. Tá, mas como é que você gostaria de se sentir? Eu gostaria de se sentir bem. Então, imagine você indo trabalhar, se sentindo bem. Legal, ficou bom. Gostei. Consequentemente, o que você vai passar a pensar? Que eu posso ir trabalhar, me sentir bem e, né, o comportamento vem de ir trabalhar, de tomar atitude. Então, assim, tudo isso vai nos ajudar. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não consigo, está muito difícil, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Está sentindo isso, está pensando aquilo por causa do pensamento. Está sentindo tudo aquilo, olha aí, pensamento, sentimento, comportamento. E se você tiver algum problema físico mesmo, físico que eu falo é mesmo motor e tudo, aí tem sentido, às vezes, você não conseguir algumas coisas, tá? Porque é normal. Aí procura um médico, vai no ortopedista, vê o que acontece.
também pode ser um problema crônico, né? Às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça que nunca vai embora, alguma coisa do tipo que às vezes está relacionado a alguma outra questão que você pode ter, que seja realmente uma doença ou algo sintomático relacionado a algum problema de saúde, né? Coisas às vezes simples, pode ser uma gripe simples, pode ser uma sinusite, né? Uma rinite, uma dor de ouvido. Aí esses sintomas vão acontecer mesmo e aí você talvez vai ter que procurar um médico, tomar um remédio para aquilo, tá? Mas quando a gente fala de coisas que você pode sentir na sua mente, né? E que podem ser coisas relacionadas ao seu psicológico, à sua mente, podem ser tratadas através da mente também, desse exercício que a gente está falando aqui, ok? Entenderam essa parte, gente? Alguém queria falar, tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, vamos participar aí. Então, deixa eu ver quem Eu posso pode. participar. Pode participar, pode falar, Alessandro. É, eu até individualmente, até eu tinha falado uma vez com você a respeito que eu tinha que, assim, eu tenho muito medo de passar mal, né? Sim. Então, a questão do Covid que você falou, parece que você estava entrando dentro da minha mente. Porque às vezes eu tenho pânico de passar mal, assim, eu sinto medo e eu sinto todos os sintomas antes de acontecer. Na verdade, a maioria das vezes acontece isso comigo. Então, como eu tenho esse medo de passar mal, aí eu penso assim, eu vou pegar o Covid, vou ficar no hospital, não sei o quê, eu fico com aquele pensamento. Eu tenho mudado agora, né, porque eu estava gastando 1 litro de álcool por dia, assim, eu estava gastando muito com álcool, muito, parece que você entrou na minha mente, porque eu todo dia álcool, não saía de casa, aí hoje não, eu já estou conseguindo caminhar, já estou conseguindo fazer as coisas, porque, inclusive, eu estou, assim, graças a Deus, eu estou de suspensão, mas quando eu estava trabalhando, eu estava desesperada. Todo dia eu chegava em casa, eu pensava que eu estava com Covid, porque eu trabalho num hotel, né, numa hotelaria, no Rio de Janeiro, né. Então, assim, e entrava chinês em Toda hora entra quarentena, e sai pessoas, né? e entrava um monte de gente de quarentena lá. Então, por isso que você falou, essa questão do Covid, parece que você entrou mesmo no meu pensamento lá, assim, e eu fico pensando, nossa, meu Deus, vou pegar e tal. Até mesmo para fazer um exame eu tenho medo, assim, fazer um exame com contraste eu tenho medo de passar mal, entendeu? É complicado, é muito complicado lidar com a minha mente. É. Eu tenho que ficar pensando outra coisa, nossa mente é Olha bem só, complicada. e você não tem que ficar pensando outra coisa, você pode pensar outra coisa. Essa é a questão. Porque, tipo assim, igual você falou, eu tenho que pensar outra coisa para me sentir bem. Não, muito pelo contrário. Você tem que pensar assim, eu posso pensar outras coisas para me sentir bem. O que que eu quero? Me sentir bem. Como que eu faço isso? Pensando outras coisas, né? Não é pensar o lado contrário. Eu não quero me sentir bem, o que que eu faço? Eu não quero me sentir mal, né? O que que eu faço? Não, você já tem a receita para se sentir mal. É aquele pensamento. Então esquece isso. Não adianta, que lá é assim mesmo. Um pensamento ruim gera um comportamento ruim, um sentimento ruim, um comportamento ruim, ok? Aí agora vamos às opções. Quais são as opções que eu posso ter para me sentir bem como eu quero? Eu quero me sentir bem. Então, o que que me faria me sentir bem? Cria na sua imaginação, só isso. Tem gente que fala assim, não, mas isso não vai acontecer. Você já está pensando lá na frente, já foi lá no futuro e voltou. Não, está pensando agora. Agora não aconteceu, não. Vou falar isso daqui a pouco. Sobre passado, presente e futuro no pensamento, né? Então, isso é muito importante, né? E acho que você já está aprendendo isso pelo que a gente tem conversado. Eu acho que você já está aprendendo isso e só aos poucos você vai sentir mais ainda facilidade. Como eu falo, gente, é um processo. É igual você entrar num emprego novo. Você chega lá, você não sabe nada. Você não conhece as pessoas, não sabe nem o nome de ninguém. Nem às vezes o seu trabalho, que às vezes você é formado para aquilo, você não parece que você chega lá, você não sabe mais, né?
Você até estudou lá 5 anos numa faculdade, chega para trabalhar com aquilo, parece que você esqueceu. E aí o que que acontece? Acho que todo mundo passa por isso, a ansiedade do primeiro dia. Segundo dia já conhece uma pessoa a mais, duas, três. Passou uma semana, você já está ambientado. Passou um mês, você já está tirando de letra. Passou 3 meses, você já está assim, pelo menos eu penso assim, né? Eu não vou nem preocupar com essa questão de experiência, porque eu estou mandando bem pra caramba, estou fazendo tudo certo aí, ó. Estou de boa, estou feliz da vida. E compara esse dia com o primeiro dia. No primeiro dia você estava desesperado, achando que, meu Deus, eu consegui um emprego, mas vou perder ele agora. Acabei de conseguir, mas eles vão me mandar embora hoje. Olha só. Eu Quem creio. nunca pensou isso? É, Bastante. Né? Então, realmente é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês era essa situação. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa? Mônica, Debrando, João? quero dar uma. Eu só complementar aí o que a Alessandra falou. Eu também passei muito tempo também com eu posso dizer que é uma paranoia na cabeça, né? A gente fica sentindo as coisas que é muito parecido mesmo com a Covid. E eu falei, não, eu tô com Covid, tô com Covid, tô com Covid, né? E fiquei nessa paranoia há muito tempo, entendeu? Até em tanto que fugi tanto dela que eu comentei contigo, Cris, em dezembro realmente eu peguei a Covid, né? E fui fazer o exame e, cara, quando eu tava super tranquilo, mesmo com a Covid. Mas quando eu fiz o exame, que eu peguei o resultado, pronto. Eu vi lá, deu positivo, pronto, parece que desabou, foi tudo. A minha pressão alterou logo, eu já não conseguia mais andar, e foi uma loucura, entendeu? E E tudo que você realmente, pensou, logo que você pegou a Covid, vamos falar aqui, quantos por cento aconteceu? praticamente tudo. Não, eu digo assim, tudo que você pensou, não, peguei Covid, aí você pensou um tanto de coisa, né? Aí Imagina eu que pensei que começa com a morte, porque você acha, vou morrer, né? fiquei logo preocupado em ficar entubado, essas coisas. Eu não cheguei para o hospital umas 2, 3 vezes lá, mas respirando normal, entendeu? Fiz uma um raio-x do meu pulmão, a médica disse que estava tudo normal, não tinha comprometido nada. E mesmo assim, ela falando, eu fiquei naquela paranoia, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje já faz acho que mais de 2 meses que eu peguei e creio que já tá mais normalizada a minha mente em relação a isso. Mas eu fiquei bem conturbado quando peguei, viu? Porque eu passei o ano todo fugindo dela, né? É, E foi um pesadelo. e você vê que estava tudo aonde? Na sua mente. Quando eu perguntei sobre o que realmente aconteceu em cima do previsto e realizado, vamos falar assim, né? O que você pensou quando você pegou a Covid, o que é que aconteceu? Eu acho que 1% talvez do que você pensou. Por quê? É o que eu falei aquele dia, a probabilidade de dar tudo errado é grande, mas algumas coisas que acontecem, né? Pode ser lá do outro lado do metrô. Eu queria falar também. Pode falar. É a mesma coisa, é o que eu sinto, assim. Às vezes eu tô tranquilo, tô num momento feliz, mas aí eu começo a achar que eu tô com falta de ar. Aí eu realmente começo a sentir a falta de ar. Aí começa a bater um desespero, começa a pensar em várias coisas, que eu tô com algum problema no pulmão, que eu peguei Covid, que eu vou parar de respirar, que eu vou ter que ir pro hospital. Mas aí quando eu distraio a mente, quando eu tô pensando em outra coisa, aí aquela sensação de falta de ar vai embora. Exatamente. Olha só, gente, quando você estiver passando. Pode Só contar falar. só contar aqui um relato que aconteceu comigo. Eu também, eu não sei quem foi que falou aí, só para confirmar só para complementar. Antes de eu ter pego a Covid, eu também sentia muita falta de ar, né? E eu ficava naquela paranoia, não, tem alguma coisa no meu pulmão, e tal. Eu acho que eu tenho algum problema. Aí eu andava um pouquinho, já tava cansado e tal, aquele negócio todo. Aí eu peguei e fiz uma tomografia. Aí eu falei para mim mesmo, rapaz, eu vou fazer essa tomografia. E se não der nada nesse resultado, eu vou andar de bicicleta para tudo quanto é lado aí. Aí eu peguei, eu acho que eu até te mandei, né? Não sei se eu mandei para Você me ti. mandou os exames? Aí eu peguei, vi que não tinha nada, eu peguei a bicicleta e realmente eu saí. E vi que aquilo ali era uma confusão. Aí o que aconteceu?
após a Covid, né? Começou a estar paranoia de novo, como se tivesse algum problema, porque eu tô sentindo aqueles cansaços, aqueles negócios tudo. E eu tô tentando trabalhar isso na minha mente, que é um negócio muito complicado. A mente da gente é muito complexa, viu? É isso aí. É prática e trabalhar. Porque realmente, assim, vamos falar assim, né, gente? É eliminar, voltando lá naquele quadrinho, vou até voltar aqui o compartilhamento, voltando lá naquele quadrinho, voltando aqui no quadrinho, gente, criar essas opções todas aqui, ou seja, muitas opções de pensamento, para eliminar aquela situação que você está passando ali no momento, mas você pode ter certeza que logo, logo vai acontecer de novo, vai ter outro pensamento sobre outro assunto, você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, é um trabalho constante, mas à medida que você vai treinando o seu cérebro para fazer isso, a sua mente para trabalhar dessa forma, passa a se tornar automático, né? Passa a se tornar automático. Assim como passa a se tornar automático para muitas pessoas fazer o contrário, ficar trabalhando dentro só do mesmo pensamento, ou seja, parece que a gente está buscando solução, mas está dentro do mesmo pensamento. Não tem como você buscar solução se você não mudar o que significa aquele pensamento. Ou seja, opção não é igual, né? Opção não é dentro da mesma opção. Opção são alternativas, né? Ou seja, o que eu poderia fazer de diferente ou pensar de diferente nessa situação para me gerar um novo sentimento, um novo comportamento. É isso. Mas vão acontecer muitas situações. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Beleza. Vamos dar sequência aqui, então. Então, olha só. Continuando aqui na apresentação, vamos falar aqui sobre passado, presente e futuro nos pensamentos. Como que a gente pode lidar com essa situação, tá? Vamos ver se não vai ficar em cima aqui. Então, nós temos os pensamentos relacionados ao passado, temos pensamentos relacionados ao presente, agora, tá? Agora, e temos pensamentos relacionados ao futuro, que ainda não aconteceu. Quais são as características desses pensamentos e o que a gente tem que pensar eu estou falando aqui, ao avaliar, ao fazer, vamos dizer lá, o diagnóstico do seu pensamento. Imagine que você é o médico do seu pensamento. Você vai fazer o diagnóstico do seu pensamento. Ok? Viu, Alessandra? É o que eu falei antes. Como que você vai fazer isso? Porque no momento que está acontecendo, é muito difícil ter opções. Mas como que você vai analisar sobre as opções? Então, sobre o pensamento do passado, que a gente está pensando relacionado ao passado. Algo que já aconteceu, algo que não tem como eu mudar, o fato que aconteceu. Eu posso mudar como eu penso em relação a isso, mas o fato eu não consigo mudar. Então, aquele passado ele não se repete. Esse é o primeiro ponto. Aquele passado ele não se repete, porque quando ele se repetir, ele não é mais o passado, ele é um outro fato relacionado ao presente, então não tem nada a ver. Então, às vezes a pessoa fala assim, tudo para mim dá sempre errado. Não, cada situação que deu errado foi uma situação. Não existe esse negócio de tudo dar errado. O passado não se repete. Já viram aquele filme que o cara voltava tudo no mesmo dia? Todo dia ele repetia o mesmo dia? Só nesse filme. De Volta para o Futuro, vai voltar lá e viver novamente o passado? Não existe. Você não vai lá no passado mudar o passado. Não tem jeito. Então, percebeu que o seu pensamento está tentando mudar o passado, está te fazendo sofrer à toa. Você não pode mudar. O passado também pode permitir que a gente gere ressentimento. O que é ressentimento? É ficar sofrendo por uma coisa que já aconteceu, que você não pode mudar, e é muito injusto isso, gente. É muito injusto. Imagine você cobrando uma pessoa que fez uma coisa sem querer. Aí, então, não estou falando de pensamento, tá? Vamos dizer que uma pessoa, um exemplo bem simples aí. Uma pessoa, seu vizinho tinha um cachorro, e esse cachorro muito bravo, ele por algum motivo naquele dia ele deixou o cachorro solto, o portão estava aberto, esse cachorro foi e mordeu lá a perna de um parente seu, até a sua perna mesmo. Machucou, né? Nada muito grave, mas machucou. Aí imagine se você ficar revoltada a vida inteira, todo o seu futuro, com seu vizinho que você gostava tanto, cortar relações com ele,
devido a uma coisa que aconteceu lá no passado, que você não pode mudar, nem ele pode mudar. Olha só que injustiça que você vai fazer com a pessoa em cima de um fato que ela não pode mudar também. Então, assim, é uma punição muito grande, né? A gente fazer isso, a gente ficar ressentido por muito tempo com uma coisa que não tem como mais mudar. O que você poderia fazer? Aí nós vamos falar daqui a pouco sobre presente e futuro. Certificar de que ele entenda que ele tem que manter o cachorro preso para evitar que isso aconteça, e você não passe por isso. Mas o fato já aconteceu, já machucou, obviamente ele vai te ajudar naquilo ali, né? Sei lá, te levar para o hospital se precisar, né? Se tiver algum custo, né? Ou seja, é trabalhar em cima do que já aconteceu, não em cima do que aconteceu e você não quer que tivesse acontecido. Você queria que fosse diferente, mas não é. Não vai voltar. E uma coisa interessante, positiva sobre o passado. O passado você pode ressignificar. O que é ressignificar? Mudar o significado que você tem em relação ao passado. Isso é uma coisa boa. Então, meu pensamento em relação ao passado tá sendo uma coisa ruim, né? Ah, essa pessoa não podia ter feito isso comigo, essa pessoa não podia ter me magoado, ela usou dos meus sentimentos, ela me magoou porque ela abusou dos meus sentimentos, ela não fez como eu esperava, né? Ou seja, a pessoa, né, pode mudar esse pensamento. Como? Ressignificando. Ó, essa pessoa, talvez ela não tinha, né, todos os mecanismos, ela não tinha a mente. Nós estamos falando aqui de problemas da mente, não estamos? Nós não estamos falando que a gente tem que tratar todos os dias, a gente tem que cuidar, ainda mais com pandemia, com essa situação social que a gente vive. Então, as pessoas também estão nessa situação, gente, não é só a gente, não. Aí nós vamos virar agora, vamos cobrar nessas pessoas como se elas fossem pessoas que tivessem a mente 100% o tempo todo? Não, elas também erram, elas também cometem erros. Então, ressignificar é isso, ó, criar uma crença positiva sobre o que aconteceu no passado, tentando entender como que isso pode ser diferente hoje em relação àquilo que já aconteceu, né? Ressignificar. Memória também pode ser questionado. Às vezes algo do passado que a gente tem certeza que foi de uma forma, não foi da forma como a gente imagina hoje. Por quê? Porque hoje é hoje, ontem foi ontem, né? O passado, principalmente, é a forma como a gente interpretou a realidade daquela época, né? Eu costumo dizer que a memória é falsa. Por que a memória é falsa? Porque a memória ela é impossível de ser exatamente igual ao que aconteceu. Só se a nossa memória fosse uma filmadora, uma câmera que filmou o passado em todos os sentidos. Talvez você vai ver lá, retrospectiva de 2020, 2021, por exemplo. Retrospectiva, aí consegue ver as imagens e saber exatamente o que aconteceu. Mas a nossa mente não consegue reproduzir a mesma lembrança fiel, exatamente igual àquilo que a gente viveu, né? Por que não? Porque quando a gente vive uma realidade, a gente modifica um pouco a realidade porque a gente dá um significado para ela. Entenderam? Então, por exemplo, se eu passei por uma situação em que eu me senti muito mal, me senti às vezes traído, humilhado, o fato do que aconteceu é um fato. Essa é a realidade. A forma como eu internalizei aquilo é de acordo com a minha percepção, pensamento, sentimento, comportamento naquele dia. E às vezes pode ficar o quê? Deturpada. Pode ficar o quê? Alterada e ser falsa, como a maioria é. Né? Dificilmente alguém pode dizer que lembra exatamente, perfeitamente com todos os detalhes. A gente até fala aqui que sempre que você retoma uma lembrança antiga, você recria ela e acrescenta ou tira alguma coisa, porque você não consegue lembrar exatamente de todos os detalhes. Percebam isso depois. Se com o tempo algumas coisas você já não lembra tão bem mais, por quê? É por isso. Porque você está recriando e modificando um pouco. Tá? Concordam com isso, gente? Já foram na escola que vocês estudaram quando vocês eram crianças? Eu já fui. Para mim, a minha tinha um pátio grande e um palco que tinha às vezes as apresentações. Quando eu era criança, esse palco parecia gigante, parecia um palco do Rock in Rio, uma coisa assim maluca e alto, muito alto. Por que, gente, que isso era assim? Porque eu era criança, eu era pequeno. Para mim, o palco era grande, entendeu?
mas o palco não era. O pátio era gigante. Eu cheguei lá, o pátio era desse tamanhozinho. Eu tenho um exemplo disso para falar também. Pode falar. Eu estudava numa escola aqui no meu bairro mesmo. Aí eu tinha uma lembrança de que quando eu era criança, a escola parecia que era imensa. Mas hoje em dia, quando eu passo em frente a essa escola, eu vejo o quanto ela é pequena. Eu fico pensando, nossa, parecia que era gigante quando eu era criança, mas quando eu passando agora na frente, a escola pequenininha. É É, interessante. é isso aí. E essa minha, no caso, na rua, eu achava que a rua era longa. Aí, às vezes, eu passo de carro lá, eu até perco a entrada da escola. Tipo assim, passei da entrada, porque às vezes eu passo com alguém e falo assim, aqui que eu estudei. Aí, eu passo da entrada do portão, porque a rua é pequena, e a rua, para mim, era longa, que a gente corria para um lado, para o outro. Então, assim, olha só que a percepção que a gente tem do passado, ela é totalmente de acordo com o que a gente tinha naquele momento do passado, naquela situação que a gente viveu. Tá? Então, se isso pode ser questionado, gente, imagine o que a gente está criando na nossa mente relacionado ao passado, que diz respeito às nossas percepções que a gente teve lá do passado, e não agora. Talvez se a gente voltasse no tempo, se fosse possível uma máquina do tempo, e se alguém, inclusive, criar, tá? Depois me conta, estou precisando lá ver umas coisas do passado, ver se foi assim mesmo, para a gente voltar no tempo. Back to the Future. Então, com certeza, essas questões hoje talvez não são tão importantes como eram naquele momento. Então, você pode ressignificar, você pode mudar. Só de mudar já muda sentimento, muda comportamento. Sintomas da depressão, coloquei aí. Agora vamos falar um pouquinho também aqui sobre os pensamentos do futuro. Os pensamentos do futuro, né, na nossa mente, são sempre relativos a algo que ainda não aconteceu mesmo, né? E a gente pode o quê? Imaginar. Então, essa é a parte mais, vamos dizer assim, tranquila de lidar se você trabalhar bem a sua mente. Por que eu falo isso? Porque, como ainda não aconteceu, não tem ressentimento, não tem memória, não tem nada para interferir, né? Nesse sentido, é claro. Mas aí tem outros problemas, tem medo, tem insegurança, como eu falei, mas que são de acordo com o pensamento que você teve, né? Então, por isso que é importante questionar esses pensamentos relativos ao futuro. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Será que eu vou me adaptar? Eu vou conseguir levar isso? Vou conseguir superar isso? Então, olha só. Primeiro ponto. Ainda não aconteceu. Então, você pode pensar o que você quiser. Se você pode pensar o que você quiser, você pode imaginar o que você quiser. É o que eu falo. O futuro, no pensamento, é uma ilusão. Só que essa ilusão ela pode ser boa ou pode ser ruim. Você cria do jeito que você quiser, não é? Aí, exemplo aí que o Júnior mesmo citou. Quando ele pegou Covid, antes ele tinha medo de pegar, pensamento do futuro. Criava várias neuras em cima disso, preocupações sobre o que poderia acontecer, inclusive de pegar e depois se pegar, como seria. Mas foram só imaginações. Imaginações. Coisas que ele pensou. E bem, o dia que ele pegou, foi o que aconteceu. Realidade. Mas até acontecer, foram só imaginações. Foram só situações semelhantes ao limão. Lembra? Foi lá, partiu o limão, passou na língua e sentiu aquilo tudo. Mesma coisa é o que a gente faz quando a gente fica sofrendo pelo futuro que não aconteceu. A gente está apenas imaginando, criando e tendo as sensações de acordo com o que a gente criou. Inclusive sensações químicas do nosso corpo, que podem ser prejudiciais. Aí eu falo, se você pode criar o futuro na sua cabeça, você vai criar ruim? Vai criar um futuro ruim, com tudo dando errado? O seu filme do futuro que você está criando na sua mente é um filme de terror ou é um filme da felicidade? É você que está criando. Não, mas, Cris, é difícil porque realmente tudo isso pode acontecer e eu estou preocupado e tal. Pode acontecer. É uma opção. É um pensamento. Não existe também a possibilidade de não acontecer? Existe.
Existe. Só que você não está pensando, não está criando ela. Está criando só um filme. Você só tem um filme do seu futuro. Aí não tem jeito, gente. É igual, né? Eu gravei um filme, um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Até fiz um paralelo com a Netflix, né? É como se a sua Netflix tivesse só uma série para você assistir. Para assistir só ela. É o seu futuro imaginado. Ah, não, eu quero pensar outra coisa. Cria. O que você quer pensar? Como você quer sentir? Como você quer se comportar? Cria esse filme. Mas eu nem consigo imaginar. Não consegue? Como que não consegue? Está na imaginação. Você consegue o que você quiser na sua imaginação. Você consegue imaginar que você pode voar, se você quiser. Já pensou isso? Pode. Pode pensar. Agora, se você vai poder voar, é outra história, mas você pode pensar. Eu estou mostrando para vocês assim. Eu, pelo menos, já sonhei muito que eu voava. Mas era sonho. Tudo bem. Não tem problema nenhum de eu sonhar. Agora, claro, não vou sair tentando, né? A não ser que eu tenha realmente uma base certa para poder dizer que eu vou tentar, porque existe uma, né, fisicamente falando, né, a física vai me permitir. Mas o que eu quero dizer assim? Se a gente pode ir nos extremos, a gente pode ser equilibrado também e pensar no futuro, né? Que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu vou me dar bem. E também ter um pensamento que pode dar errado. E ter um outro pensamento que pode dar errado e que se der errado, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Olha só. Aí é aquilo que a gente falou lá, pensamento 2, 3, 4, 5, 6, 20, mil possibilidades. Mas se você criar um filme sempre negativo, o que vai acontecer? Química negativa, comportamento negativo. E aí você, quando o João falou, João, quando você falou sobre ficar dentro de um mesmo pensamento e não conseguir sair dele, é isso. É quando você está pensando tanto numa coisa que você sente muito mal pelo que você está pensando e o seu comportamento é não aceitar outra opção. Pensamento, sentimento, comportamento. Verdade. Entendeu? Se você se comportar diferente naquela situação e pelo menos mudar aquele sentimento, ainda mais porque é uma coisa futura, é fácil de fazer isso. No passado é um pouquinho mais complicado, porque já... Mas em relação ao futuro, aí não. Em relação ao futuro, você não aconteceu ainda. Então você pode eliminar essa possibilidade, pelo menos para você poder pensar outra coisa. Você pode falar para sua mente assim, peraí, pausa. Pausa o filme. É igual a Netflix. Peraí, deixa eu sair do filme. Tu volta lá no controle lá. O que eu tenho de opções na minha lista? Aí cria as opções. É como se você estivesse querendo ver uma outra série estando dentro da série que você está assistindo. Está assistindo, está passando a série, você quer ver outra. Como? Você tem duas televisões? Não tem. Então, você tem que parar, ir lá, ver o que tem, colocar, ver a outra, colocar. Opa, agora eu tenho aqui. Tem gente que fica só, o Netflix fica só no controle, né? Porque é tão difícil escolher, que tem tanta opção, que a gente até fica assim, nem sei o que eu vou ver. Tem muita opção. E aí você não vê nada. Mas olha só, traçando um paralelo também na nossa mente, pensando em relação ao futuro, a gente também não precisa pensar uma coisa e entrar dentro dela. A gente pode ser um observador, olha só que interessante. Eu vou ser um observador e questionador dos meus pensamentos. Então é como se você estivesse lá vendo o catálogo do Netflix. Ó, tem essa série, deixa eu ver o que essa série fala. Essa série é a história de um casal. Blá, blá, blá. Essa aqui, olha, essa aqui já é uma comédia, olha que legal. Essa eu posso ver depois. Essa aqui. E tudo bem. Você não está vendo nenhuma, você não está envolvido em assistir nenhuma, mas está atento às opções que você tem. E não está sofrendo porque você não tem nenhuma. Ou tem só uma. Entenderam? Essa é a ideia. Também, igual eu falo assim, o futuro é mentira, gente. O futuro é mentira. Nós estamos criando. Não aconteceu, é mentira. Só vai virar real. Nós vamos falar agora sobre o presente. Só vai virar o presente quando acontecer. Por enquanto é mentira. Então, já que é mentira, você cria do jeito que você quiser. Cria do jeito que você quiser. Também, o futuro não tem sensações reais, gente. Uma coisa muito interessante que eu tenho falado.
O medo, por exemplo, o medo ele não é verdade. O medo, na verdade, ele é resultado de um pensamento, de alguma coisa que pode acontecer no futuro, só que como você não tem como sentir lá no futuro, porque você não está lá, aí vira medo no presente. Medo de que aquele filme de terror que você criou, se acontecer, o que você vai fazer? Se identificou, Alessandro? Você falou sobre isso. Às vezes você cria um filme tão negativo daquilo que vai acontecer que te gera muito medo, te gera pânico, te gera pavor daquilo que você pensou. Mas você pensou o futuro, não aconteceu. Por que você está com medo? Porque você está tentando interpretar a sensação daquilo acontecendo naquele futuro agora. Aí é medo. Ah, o medo é ruim? Não, o medo é bom. O medo é às vezes a gente se resguarda de coisas, né? Por exemplo, você tem medo de altura. Você tem medo de altura agora? Não, eu não estou em lugar nenhum alto. Então eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de pensar, de me imaginar chegando à beira de um precipício, ou de estar dentro de um balão, um ultraleve, alguma coisa que você vai ter aquela visão do alto, e aí vai te dar medo. Mas você já está lá na situação? Não. E aí, é claro, na situação, aí você pode ter medo, mas aí já é o presente. Mas quando você está pensando no futuro e tem medo, você não tem medo de verdade. Você tem, na verdade, uma sensação antecipada do que você vai sentir lá no futuro. Entenderam? Faz sentido, gente, para vocês? Entendendo isso já muda bastante. Entendendo isso já muda bastante a forma como você pode trabalhar o que você cria para o futuro. E para entender, gente, olha lá, voltamos na ansiedade, o medo do futuro, o que vai acontecer, os filmes que nós criamos de terror sobre o futuro, tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que pode acontecer um tanto de coisa, vai nos causar ansiedade. Por que vai nos causar ansiedade? Culpa do Dr. Emmett Brown lá, que não criou a máquina do tempo de verdade. Você não consegue ir lá no futuro e lá realmente ver se vai acontecer. Aí você fica com medo, aí você fica preocupado, e aí você tem ansiedade porque você quer resolver aquilo, quer resolver, mas não está na hora de resolver, você não está lá ainda. Aí entra o que eu vou falar aqui sobre o presente. Ó. O presente é agora, é hoje. Tem medo agora? Não. Está preocupado com alguma coisa agora? Se for alguma coisa que você está fazendo agora alguém aqui está preocupado com alguma coisa? Nós estamos no meio de uma live. O que a gente está agora, nesse momento, é aqui na live. A gente não está nem uns minutos à frente, nem daqui meia hora, nem daqui uma hora, e nem estamos lá no passado que já aconteceu, estamos agora. Hoje vai ser o futuro lá na frente. Né? E hoje vai ser, lá na frente, vai ser o passado de um futuro, vai ser o presente. Então, por exemplo, daqui a um ano, a gente vai poder falar dessa live de hoje como sendo uma coisa que aconteceu no passado, mas hoje ela é hoje. Né? E se a gente continuar, um ditado popular, né? Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, tem gente que fala muito isso em relação ao passado. Ah, mas o que eu sou é consequência de tudo que aconteceu na minha vida. Eu estou preso no meu passado. É uma sina. O que vai acontecer lá no futuro? O que você estiver fazendo hoje. Então, o que você vai fazer hoje? Vai ficar lá considerando que é uma sina? Vai continuar a ser uma sina. Você não mudou nada. Então, você tem que fazer alguma coisa para mudar hoje, para que deixe de ser uma sina, se é que existe motivo para isso. E aí, você tenha um futuro onde você olhou para o passado e falou assim, poxa vida, mudei minha vida. Nunca mais foi uma sina. Foi só até aquele dia, quando eu resolvi acabar com isso. E mudar essa sina, e mudar esse ciclo de pensamentos negativos. Ou até mesmo de justificações relacionadas ao passado. Né? Ressentimentos, tá aí na apresentação. Outra coisa, né, que eu falei, não existe medo agora, né, gente? Agora não tem medo. Agora não tem medo. Medo é na hora que você está passando por aquela situação ali e aí você vai ter a reação. Mas o medo é de algo que ainda não aconteceu.
Não do agora. Agora você lida com a situação. Você passa por ela. Com medo ou sem medo. Você passa por ela. Mas eu tenho medo. Mas se você fala, mas eu tenho medo, é porque ainda não aconteceu. Pode estar falando daqui a 1 minuto. Uma coisa que você vai fazer daqui a pouco. Aí sim. Mas na hora mesmo, não existe medo. Existe reação, existe ação, existe atitude, existe o que você vai fazer. E olha, o presente produz paz, gente. Então, assim, eu falo muito sobre isso. Viver o presente é isso. Viver o presente é estar aqui agora. Agora. Tem problema agora? Não tem. Mas o passado está lá no passado. Mas o futuro está lá no futuro. Agora é agora. Viver agora te traz paz, te traz serenidade, te traz tranquilidade, te deixa em condição de viver realmente a realidade dos seus pensamentos. Então, controlar os pensamentos, né, que é o objetivo dessa live, já a gente concluindo já esse raciocínio, aí vamos bater mais um papo sobre isso. O objetivo, o objetivo dessa live é justamente a gente falar sobre isso, como controlar meus pensamentos, né? E a gente viu aí muitas formas de se fazer isso, entendendo como que funciona dentro da gente, entendendo como que a gente pode tratar isso individualmente em cada um. Lembrando que cada um pensa de uma forma, interpreta o passado de uma forma, pensa no futuro de outra forma, mas uma coisa é sempre igual. Opções que você pode se dar, o futuro você pode criar na sua mente. As sensações que você quiser fazer, criar dentro do seu corpo, você que vai criar, né? Você não precisa reagir a coisas externas de uma forma que você não quer. Você decide como você reage. Isso também é uma coisa muito, muito real. Acontece muito, né? A gente decidir, quando a gente vira essa chavinha, que você pode decidir o que você quer fazer da sua própria mente, aquilo que você realmente quer trazer para dentro de você, ou seja, absorver, aí muda completamente. Aí você não absorve nada, se você não quiser. Nada. Nossa, Cris, mas isso aí é ser insensível. Não. Talvez sim. Por quê? Quando a gente fala de sensibilidade, é sentimento, né? Então, talvez sim. Talvez eu vou ser insensível quanto ao fato. Porque o fato, se eu pegar um fato, ele só é um fato, ele não significa nada. Se eu der um significado, esse significado pode ter sentimento. E aí sim, eu posso me sentir mal. Então, para me sentir bem, eu tenho que ser um pouco mais frio em relação ao fato. Observar o fato e pensar, o que esse fato significa? Opa, aí que entra. Eu dou o significado que eu quiser. Aí eu dou um significado que vai me fazer bem, beleza. Pensamento. Me fez me sentir bem. Não está me fazendo sentir bem? Troca o pensamento. Aí vai se sentir melhor. Entendeu? Então, mais ou menos, essa é a ideia. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Queria que vocês agora falassem um pouco, quiser falar um pouco sobre o que aprendeu aí, o que muda agora que você entende um pouco melhor sobre isso, principalmente quando você pensa no seu futuro, sobre as coisas que vão acontecer daqui para frente com a sua vida. O que vocês queriam falar? Deixar aí aberto. Eu acho que é bem isso mesmo. Essa questão de você. O mais difícil é viver o presente, né? Para não ter que. Porque eu estou o tempo todo tentando praticar isso. Eu até estou fazendo. Eu tô até questões assim de que falam que é bom meditação, né? Para ansiedade. Você tentar viver da melhor forma possível o presente, né? Aproveitando as oportunidades do presente. Tá sol, poxa, será que não dá para dar uma caminhada? Entendeu? Assim, às vezes é complicado, porque fica muito pensamento, mas eu tento bloquear, porque eu não gosto de tomar remédio. Então, para dormir é horrível, para, enfim, fazer várias coisas. E agora eu estou tentando frear esses pensamentos. Então, eu só vivo, eu tento viver o máximo possível o presente. O que eu posso fazer agora? Exatamente. Porque ficar pensando, né, toda Uhum. hora é complicado. Ficar pensando no passado. No passado eu começo a chorar, porque eu tenho, enfim, várias questões assim de decepções amorosas intensas e no o futuro
assim, a Deus pertence. A gente não tem como controlar o futuro de maneira nenhuma. É impossível. Então, a gente tem que viver o presente, E o aproveitar as passado, e o passado também não, né, Alessandra? Também não tem como a gente É, controlar no sentido nem de mudar, né, claro. Então, também não adianta. Então, realmente o agora é o mais importante, né? E o futuro, ele tem na minha visão, né, ele tem um quê de, assim, pode acontecer muitas coisas boas. Eu posso pensar que vai dar tudo certo. O passado é mais difícil, já aconteceu. Mas o futuro não. O futuro pode ser diferente. Tudo pode ser diferente, né? A gente pode dar uma volta por cima em muitas coisas. No lado profissional, no lado amoroso, né? E pode ter certeza, uma pessoa que teve alguma decepção, um exemplo, né, que você citou aí, uma pessoa que teve uma decepção amorosa, por exemplo, no passado, quando ela tiver uma felicidade plena no futuro, esse passado não vai nem aparecer na mente da pessoa. é verdade. A gente compara, nossa mente é muito comparativa, então ela compara alguma coisa com alguma coisa. Só que no momento, né, por exemplo, uma pessoa que passou por uma decepção ela não tem nenhuma base de comparação, porque ela só teve decepção, ou uma decepção, ou algumas. Então ela não tem uma situação de sucesso para ela comparar. E aí ela fica achando que é sempre assim, mas ela elimina todas as outras possibilidades do futuro. E aí pega uma pessoa que tem que tá num terço da vida, tem 2 terços da vida para viver ainda. E aí a pessoa já está considerando que o que aconteceu em 1 terço significa todo o resto da vida. Olha só que pensamento mais assim, sem sentido. Pensar que tudo que você viveu até agora significa que você já está destinado ao fracasso. Vai dar tudo errado, porque você deu até agora tudo errado na sua vida. Não, muito pelo contrário. Você tem 75% de chance de mudar, né? E mesmo quem está lá no fim da vida, mesmo os idosos, pessoas mais velhas, estão lá no fim da vida, podem ter uma satisfação tão plena que nada que tiver dado errado na vida vai fazer sentido mais, né? Por quê? Porque o que vai importar é o agora lá daquele momento. É o que você falou. Por isso que o agora é mais importante. É porque agora, é agora que está fazendo a diferença ou não. Nem é o que vai acontecer, nem o que já aconteceu. É agora. Então, se você tiver bem... Tem que pensar, né? Aquele negócio. Pensar assim, poxa, e se hoje fosse o último dia da sua vida? Isso. Tipo isso. Eu queria dar esse Tipo assim, exemplo. Eu queria dar esse exemplo que, por exemplo, pense uma pessoa que recebeu o diagnóstico de que ela vai morrer em 6 meses. O que essa pessoa faz? Vai aproveitar a vida. Vai curtir, vai viajar e tudo mais. E os problemas? Acabaram, né, nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa está pensando o quê? Naquilo que vai fazer ela se sentir bem. Então, ela está criando pensamentos, está tomando atitudes, aí já faz até no sentido inverso, né, que eu falei. Ela tem comportamentos de uma pessoa que quer ser feliz. E ela vai se sentir feliz e vai ter mais pensamentos de felicidade. E olha, é uma pessoa que vai morrer. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente, na verdade, considera que a gente precisa se sentir primeiro feliz para depois ser feliz. Não. A gente pode pensar em ser feliz, sentir feliz e ter atitudes e sermos pessoas felizes. Essa é a questão, né? Então, assim, é muito importante essa reflexão, gente. Acho que tem que ser para a gente, né, que passa pelos grandes questionamentos, tem que ser uma virada de chave mesmo. Tem que ser assim, ó, a partir de agora, eu vou pensar o que eu quiser pensar. Eu que mando, eu que sou o dono da minha mente, não é ninguém não. Uma pessoa não pode ter capacidade de me afetar. Uma notícia na televisão não pode ter a capacidade de me afetar. Não tem como um jornal que eu leio, uma revista, uma notícia que eu vi, vir lá através de um mecanismo quântico entrar dentro da minha mente e fazer mal. Não tem. Eu estou deixando aquilo me afetar, de alguma forma. Aí entra as crenças, nós falamos na outra live. Entra as crenças, o que eu penso sobre isso, como que eu internalizo isso.
E aí, nos tratamentos, nas terapias, a gente aplica algumas técnicas, eu tive a oportunidade de aplicar aí com alguns, a gente aplica algumas técnicas para ajudar você a mudar essas representações internas dessas coisas. E aí passa a ser um reforço ao que você vai fazer também, que é cuidar dos pensamentos, que é o tema de hoje. Então, assim, é um conjunto, por isso que a gente fala, terapia é vida. Terapia é você trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, em conjunto, para mudar a forma como você lida com a sua vida. E aí, acabou. Aí você deixa de ser uma pessoa que está sofrendo para ser uma pessoa que está feliz. E às vezes com pouco a gente pode ser feliz. Não precisa ser uma pessoa que tenha que tudo dê certo, não. Igual a gente falou também na outra live. Porque o fracasso existe. E a probabilidade dele existir ela é muito grande. E a gente não foi preparado para perder. A gente foi preparado pelos nossos pais, pela nossa criação, pela nossa sociedade, pelo conceito do mundo em geral, que tem que ser o melhor, que tem que ter sucesso acima de tudo, que não pode errar, não pode fracassar. E aí a gente fica com isso na cabeça. E aí quando a gente está passando por uma situação que a gente perdeu, deu errado, a gente fala, puxa vida, o que eu faço? Eu não tenho opções na minha, na minha mente para lidar com o fracasso. E o fracasso, na verdade, você tem que lidar com ele, não é eliminar. Tem gente que quer eliminar, né? Então, tipo, perdeu o emprego, quer que isso não tenha acontecido. É impossível. Perdeu, perdeu, acabou. Perdeu. Ah, perdi um parente, um filho, um pai, a mãe. Não era possível isso acontecer? Era. Todos nós não podemos um dia morrer? Podemos, infelizmente. Eu não quero, ninguém quer. Mas se acontecer, eu estou preparado para isso, né? Eu tenho que estar preparado para tudo. Eu não posso acordar, né, do meu País das Maravilhas, lá, Alice no País das Maravilhas, acordar amanhã e descobrir que nada é tão bonitinho como era, que o mundo não é só flores. O mundo não é flores. O mundo até tem um tema, uma conversa do filme do Rock lá, nos últimos filmes aí, tem o filho dele, né? Aí ele fala para o filho dele, o mundo não é um arco-íris. Ele é um lugar frio, sombrio, vai te colocar de joelhos, vai te colocar no chão e você vai apanhar muito. E a questão não é se você vai apanhar e levantar também, não. A questão é quanto você aguenta apanhar e continuar lutando, vivendo, né? E é isso, né? Essa é a questão. É a gente entender que existe fracasso, que a gente pode passar por ele e saber estar preparado para isso. Pensamentos tem tudo a ver com isso também. É a gente estar com a mente bem treinada para pensar melhor, né? Mais alguém quer falar aí? Para a gente concluir? Não, né? Gente, então, agradeço aí pela participação de vocês, por estarem aí comigo aí nessa manhã de sábado. Acho que, com certeza, foi muito proveitoso para todos vocês. Acho que vai ajudar cada um de vocês a praticar tudo isso, né, no seu dia a dia. Estou à disposição de vocês para vocês trocarem uma ideia sobre isso, falar como é que aplicou, o que deu certo, o que não deu, pegar mais dicas se precisar. E estou sempre aberto para quem precisar, né, de atendimento aí particular. A gente pode combinar, agenda uma sessão, faz a sessão. Aí é melhor quando a gente faz a sessão porque ela é mais voltada para você. E aqui o objetivo dessas lives, dos vídeos que eu gravo, é dar um apanhado geral e ajudar as pessoas de uma forma mais abrangente. Mas é claro que a melhor ajuda ainda é a ajuda individual, né? Que a gente pode fazer. Então fiquem à vontade também para a gente conversar depois no particular sobre isso. E agradeço vocês terem estado aqui. Desejo que apliquem tudo isso no dia a dia e que realmente seus pensamentos só te levem para as coisas boas, que você controle, que você questione, que você seja realmente um juiz da sua mente. Ele olhe para o pensamento de fora um pouco e fale assim, peraí, o que eu estou pensando? Vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Olha só, esse pensamento, como é que eu estou sentindo? Faça esse teste. Pensa uma coisa ruim de propósito e perceba o seu sentimento, como que ele muda. Perceba o seu corpo, a sua fisiologia, como que ela muda. Perceba o seu comportamento, como é que muda.
E aí depois troca por uma coisa muito boa. Perceba como que muda também. Como é que você se sente bem, como é que você se sente com vontade de fazer um monte de coisa. Mais ou menos aquilo que o Júnior comentou da bicicleta. O que ele falou? Que se ele tivesse... Olha só, ele criou um filme bom. Que se ele fizesse o exame e desse que ele está bem, ele iria sair andando de bicicleta todas as ruas lá e viver feliz. É isso. Pensou isso? Qual que é o seu comportamento? Qual que é o seu sentimento? Só de coisas boas. Então, assim, vai fazer uma coisa que você não gosta muito, pensa que vai ser uma coisa muito boa. Não pensa que vai ser ruim, não. Porque se você pensar que vai ser ruim, você vai sentir ruim. Vai sentir mal, vai ter vontade. Por que tem pessoas que fazem as coisas da rotina do dia a dia com alegria? Está limpando uma casa que não é fácil, não é bom, né? Ninguém aqui gosta. Mas por que a pessoa coloca uma música e está ouvindo a música, está rindo, está lá varrendo? Não é bom, mas está rindo, está feliz. Por quê? Porque está criando um clima, está se sentindo bem e pronto, acabou. E é uma coisa ruim para uns e é boa para outros. Eu gosto de lavar a louça ligando o som também. Pego um caixinho de som que é até boa, potente, ponho lá do lado da mesa da cozinha e vou lavar a louça. Feliz da É vida. uma terapia, né? Cantando. Às vezes é uma terapia. Pronto. Aí tem gente que tá lá amargurada. Ai, eu não aguento mais. Eu lavo louça. E louça. E é um serviço que nunca acaba. Concordo. Fato. Esse é o fato. Significado. Eu vou lavar a louça porque tem que limpar, né? Pode ficar sujo. E vou pôr uma música e vou ficar muito feliz. Pronto. Estou feliz. Olha a diferença. Pelo mesmo fato que acontece para milhões de pessoas todos os dias. É isso. Essa é a diferença. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. E fiquem atentos, Obrigada. de nada, fiquem atentos às próximas lives, tá? Eu vou programar aí para a semana que vem. Provavelmente quero programar na próxima quarta-feira à noite. E aí vou mandar depois para vocês, ainda definir o tema, mandar para vocês irem acompanhando e a gente ir chamando mais pessoas. Então fiquem à vontade, depois eu vou mandar para vocês o link quando eu subir o vídeo. Mandar o link, aí vocês podem assistir novamente. De repente pode indicar para alguém assistir e que possa ser ajudado com esse assunto. Se você está vendo essa live já no canal do YouTube, comenta aí embaixo, diga o que você achou, comente se você fez lá o teste do limão, comente se você também aprendeu a criar, comente que tipo de pensamento que você criou que te ajudou, né? Um exemplo, uma situação que você está passando, como que você fez e deu certo, para que a gente possa depois saber e comentar. E também, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreva lá, marque as notificações para você acompanhar os próximos vídeos que tiver. Participe também dos grupos de ajuda que eu tenho. E estarei sempre à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, mais uma vez, e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.